Olá a todos, bem-vindos a mais um curso do Instituto Federal de Rondônia, mais especificamente ao curso de extensão em Formação Inicial em Balconista de Farmácia, oferecido pelo Instituto Federal de Rondônia, do campus Jaru. A nossa disciplina, Farmácia de Manipulação, e eu sou o professor Verano, e é um prazer e uma honra poder contribuir para a formação de futuros profissionais. Então, estamos no capítulo que vai tratar da manipulação de medicamentos e a gente vai abordar cuidados para manipular, matérias-primas, operações farmacêuticas, manipulação de medicamentos, estabilidade e, por fim, as referências. Como tem falado, né, nas gravações, a ideia dessas gravações é destacar aqui alguns pontos. Tá? A leitura dos slides deve ser feita calmamente por vocês depois, tá bom? Então a gente tem alguns cuidados para manipular os produtos na farmácia de manipulação, seja medicamento, até cosmético mesmo, que são determinados pela RDC 67/2007. Então, o manipulador deve ter cuidados especiais com a higienização, deve utilizar EPIs, todos os funcionários devem passar por avaliações médicas periodicamente. Se eventualmente o manipulador tiver com uma lesão exposta ou tiver com alguma enfermidade, com uma doença que possa prejudicar, afetar de alguma forma o produto que vai ser manipulado, ele deve ser afastado. A RDC 67/2007 também determina que é proibido o uso de cosméticos, enfeites, adornos na manipulação de produtos. Tá? Então, correntes, pulseira, relógio, aliança, brinco, não devem ser utilizados na manipulação. Tá? Você deve guardar seus objetos pessoais no armário, né? Onde os funcionários, no armário seu, ou sua mochila, né? Onde os funcionários guardam seus objetos pessoais. Tá bom? Outra coisa que também que é proibida é, durante a manipulação, fumar. Durante a manipulação, fazer ter conversa durante a manipulação. Fumar é proibido em qualquer parte da farmácia. Tá? Dentro da farmácia de manipulação, é proibido fumar, não importa a área. No laboratório, é proibido beber, comer. Se você tiver com sede, você deve ir para fora do laboratório beber água. É proibido você manter dentro do laboratório plantas. É proibido manter dentro do laboratório água para consumo, comida para consumo, medicamento para consumo. Essas coisas, água, comida, medicamento para consumo, devem estar fora do laboratório. Ok? No preparo de medicamentos, medicamentos e cosméticos são utilizados diferentes matérias-primas, tanto matérias-primas ativas, que são os princípios ativos ou os fármacos, como matérias-primas inertes, que são os excipientes. Tá? A gente já viu que fármaco são aquelas substâncias ativas responsáveis pelo efeito terapêutico. E excipientes são aquelas substâncias nas concentrações usuais que são inertes, que não têm efeito terapêutico, mas que são importantes para eu preparar a formulação, para eu preparar a forma farmacêutica. Né? Então a gente tem recipientes que vão dar cor, temos recipientes que vão conservar a formulação contra crescimento microbiano ou oxidação. Temos recipientes que vão permitir a, a a formação de emulsões, que a gente vai falar daqui a pouco mais. A gente tem recipientes que vão permitir a aderência, vão permitir a mistura adequada entre as matérias-primas. Então, a gente usa, na verdade, diferentes matérias-primas, tá? Como recipientes. Diferentes recipientes e diferentes matérias-primas. Aí, então, nos slides a seguir, a gente tem diferentes exemplos de recipientes utilizados, tá? Suas classificações
e as suas funções, naturalmente, e exemplos. Depois vocês dão uma lida com calma. Então, aqui a gente vai destacando aqui, por exemplo, os corretivos pH. São aquelas soluções que vão corrigir o pH da formulação. Né? Por exemplo, a minha formulação, dependendo da formulação, você tem que ter um pH X, né? Um pH 6, por exemplo. Se o pH tiver maior que 6, tá um pH alto. Então, se o pH estiver alto, eu tenho que diminuir o pH para 6. Suponhamos que o pH esteja 8 e ele deve estar 6, então eu vou diminuir o pH de 8 para 6. Como que eu diminuo o pH? Utilizando corretivos de pH do tipo acidificante. Porque se o pH dá 8 e eu quero que ele vá para 6, então eu vou diminuir o pH colocando soluções acidificantes, corretivos acidificantes, que diminuem o pH. Tá? Agora, suponhamos que o pH está 2 e eu quero que o pH esteja 6, eu quero aumentar de 2 para 6. Se eu quero aumentar o pH, a gente usa corretivos de pH alcalinizantes, que aumentam o pH. Tá? Então, acidificante diminui o pH e alcalinizante aumenta o pH. Para quê? Para que a formulação fique no pH que a gente quer. Tá bom? Que seja de acordo com a finalidade, seja compatível com a pele ou com a função que a formulação deve exercer. No preparo de medicamentos, cosméticos, são realizadas diversas operações farmacêuticas, que são operações, preparações de matérias-primas, né? Técnicas usadas para a gente chegar ao produto final. Tá? Então, aqui eu destaquei algumas, como a trituração, tamização, filtração e emulsificação. A trituração é o ato de você triturar. Para triturar, a gente vai utilizar grau e pistilo. Grau é aquela cuba e pistilo é o socador, tá? Mas, por favor, não chame de socador. Pistilo o nome, tá? Então, é utilizado o grau e o pistilo para triturar, para misturar pós, tá bom? Outra técnica também bastante utilizada na farmácia de manipulação é a técnica de tamização. A técnica de tamização é a técnica que você vai utilizar o tamiz. Tamiz é essa paneira que você está vendo na foto. E para que serve o tamiz? O tamiz serve para você fazer mistura de pós e que esses pós tenham um tamanho uniforme, tenham um tamanho semelhante. Por que vai ter um tamanho semelhante? Que você está misturando os pós. E esses pós, eventualmente, vai ter tamanhos diferentes. Vai ter um pó um pouquinho maior, um pouquinho menor, né? De tamanho mesmo. Quando você passa por esse tamiz é como se fosse uma peneira. É uma peneira, na verdade, né? Mas em vez de falar peneira, a gente pode falar, a gente chama de tamiz. Então você vai fazer o quê? Colocar o pó sobre esse tamiz, sobre essa peneira, e forçar com que esse pó passe por essa peneira. Então o que vai acontecer? Como essa peneira tem um tamanho de malha específico, né, os buraquinhos, então vai passar o pó que passe pelaquela peneira, pelaquele buraquinho. Então só vai passar pó de mesmo tamanho. Os pós muito grandes não vão passar, só vai passar os pós daquele tamanho. Ok? Então você vai ter o quê? Um pó de tamanho uniforme, de tamanho semelhante. Outra operação muito utilizada na farmácia de manipulação é a filtração, que serve para quê? Para a gente separar sólidos de líquidos, por exemplo. Tá joia? Então a gente vai utilizar o funil de separação, o funil de vidro, né? O papel de filtro, ou filtro de papel, tá? Outra técnica também muito utilizada na farmácia de manipulação, principalmente quando você quer formar
cremes é a chamada emulsificação. Como o nome já diz, na emulsificação você vai formar emulsões. O creme é uma emulsão, né? Por quê? O que é uma emulsão? Emulsão é quando a gente tem um líquido dentro do outro. Quando a gente tem uma fase dentro da outra fase. Que fase dentro da outra fase? Por exemplo, para fazer um creme, a gente vai preparar uma fase aquosa e, em paralelo, uma fase oleosa. A gente sabe que água e óleo não se misturam, não é verdade? Mas um creme é formado uma fase aquosa e uma fase oleosa. Mas como que o nosso creme tem um aspecto único, um aspecto homogêneo? Né? Aquele aspecto embranquiçado, homogêneo. Como que um creme tem aquele aspecto? Se eu para preparar aquele creme, eu usei uma fase aquosa e uma fase oleosa. Né? Como a gente está vendo aqui na figura, óleo e água não se misturam. Mas a gente, no preparo dessa emulsão, que é o creme, a gente utiliza substâncias excipientes que a gente chama de tensoativos, que vai fazer com que uma fase fique dentro da outra. Tá? E uma fase vai ficar dentro da outra, formando as emulsões, fazendo que você tenha uma solução de aspecto homogêneo. No caso do creme, inicialmente ele fica líquido, mas depois ele vai ficando semissólido, cremoso. Tá? Então, aquele creme com aspecto homogêneo, ele é feito a partir de uma fase aquosa e uma fase oleosa, mas no final você vai ter um aspecto homogêneo, por quê? Quando você misturar um com o outro. Porque você você usou tensoativos. E o tensoativo vai fazer com que uma fase fique dentro da outra, formando o que a gente chama de emulsão, formando aquele aspecto homogêneo que a gente conhece dos cremes. Tá? Continuando, falando em algumas coisas que é importante destacar na manipulação de medicamentos. Na manipulação de medicamentos, a gente usa nas fórmulas, né? Tem algumas expressões, QSP, QS. O que significa essas siglas? É importante que você saiba. Por mais que, se você for trabalhar numa farmácia de manipulação, manipulando, você vai pesar a matéria-prima ou vai pegar tantos ml, né, de um líquido. Essas informações da quantidade de matéria-prima que você vai pesar ou que você vai pegar o volume, na ordem de manipulação, que está descrito o que você vai pesar, o que você vai pegar de volume e o que você vai fazer, nessa ordem de manipulação já vai estar descrito a quantidade de cada matéria-prima. Tá? Já vai estar lá. Quantos gramas você vai pesar, quantos ml você vai pegar de tal líquido e quais são os procedimentos que tem que realizar. Então, lá na ordem de manipulação já vai estar descrito. E naqueles softwares que a gente viu no slide anterior, que a gente citou, né? Esses softwares, normalmente, eles já imprimem ordem de manipulação com esses valores calculados. Então, é só você pegar e preparar. Tá? Mas é interessante que você saiba o que significa as siglas, que eventualmente vai estar lá escrito na fórmula, QS ou QSP. QS significa quantidade suficiente. Quantidade suficiente não tem um valor específico. Normalmente são gotas, tá? Ou um pouquinho que você vai colocando, do pó que você vai colocando experimentalmente. Então, por exemplo, determinada formulação está lá, corante QS, você vai colocar então gotinhas do corante até ficar com a coloração específica. Até ficar com a coloração que você acha de acordo. Tá? Agora, se na formulação tiver quantidade suficiente para QSP, né? A sigla QSP significa quantidade suficiente para. Normalmente vai estar QSP para 100. Esse 100 seria QSP para 100%, que seria a quantidade que falta da matéria-prima X para chegar a 100% da formulação. Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais fácil. Aqui, a gente tem a formulação aí de uma solução conservante, que a gente vai utilizar como matérias-primas. Metilparabeno, que é um pó, propilparabeno, que é um pó também,
propileno glicol. O propileno glicol é um líquido, mas a gente vai pesar ele, tá? A gente vai usar um becker, põe um becker na balança e com uma pipeta você vai colocando esse líquido dentro do becker e vai pesando, tá? Então, eventualmente vai ter líquidos que você pesa, tá? Né? Na maioria das vezes você vai ver o volume, mas eventualmente, dependendo da fórmula, a formulação pede para você pesar o líquido, tá bom? Então, o que acontece? Repara que metilparabeno está ali, 6 gramas. Nessa formulação aí, está descrito que você quer preparar 100 gramas da solução de conservante. Então, eu quero que meu produto final tenha um peso de 100 gramas. Então, você já pesou 6 gramas de metilparabeno, já pesou 3 gramas de propilparabeno e o propileno glicol. Qual é a quantidade que você vai pesar? Segundo a fórmula, você vai pesar QSP para 100, QSP para 100%. Quanto que falta para chegar a 100%? O meu 100% nesse caso, o 100% é total, né? O meu total nesse caso não são 100 gramas? Ora, se eu já pesei 6 gramas de metilparabeno, 3 gramas de propilparabeno, falta quanto para chegar a 100 gramas? Então, o QSP seria, como a gente está vendo aí, a quantidade total da sua formulação, que é 100, menos a quantidade total das outras matérias-primas. 6 mais 3, 9. Logo, falta quanto que você tem que pesar de... Qual é a quantidade que você vai pesar de propileno glicol? 91 gramas. Tá? Então, a quantidade suficiente para é a quantidade que falta para chegar à quantidade total que você quer preparar. Você soma todas as matérias-primas e aquela que está QSP é a quantidade que você quer preparar menos o somatório das outras matérias-primas. Unidade de medida. A unidade internacional de medida de massa, de peso, é grama, mas é comum que na sua farmácia de manipulação, às vezes, tenha lá em miligrama. Então é importante saber passar de miligrama para grama. E a unidade internacional de volume é o litro. Mas é muito comum que você veja o volume em ml. Tá? Então, resumindo, é importante você saber, como eu falei, na ordem de manipulação, lá o papel que vai estar escrito que você vai ter que pesar, já vai estar a quantidade que você vai pesar, tá bom? Mas acho que é interessante a gente aprender um pouquinho isso aqui. Até para concurso, é importante a gente saber passar de miligrama para grama, principalmente miligrama para grama. Por quê? Porque se o que você tiver que pesar eventualmente tiver escrito em miligrama, na hora que você for pesar, você vai pesar usando o quê? A balança. A balança, ela é dada em grama. A balança analítica e a balança semi-analítica, o resultado que você está lá, que vai estar mostrando lá no visor, é em grama. No display, né? É em grama. Então, se está lá que você tem que pesar 5 miligramas, só que na hora que vou usar a balança, eu tenho que pesar, na verdade, não em miligrama, em grama. Então, atenção. Se o valor tiver em miligramas e você tem que saber quanto isso vale em grama, é só você pegar e dividir por 1000. Miligrama para grama, só dividir por 1000. Então, 5 miligramas equivale quantos gramas? 5 dividido por 1000 equivale a 0,005 gramas. Tá bom? Ou se for em potência de 10, 5 vezes 10 é menos 3. Aí vamos colocar na prática. Miligrama para grama dividido por 1000. 5 miligramas é igual a 0,005 gramas. Tá? Pode usar uma calculadora. Há concurso que, dependendo do concurso, que não. Então, a gente tem que saber fazer conta de divisão. Tá? Mas, na farmácia de manipulação, nada impede de você usar calculadora. Mas, como eu falei, para você, já vai estar escrito lá o valor que você vai ter que pesar, mas é interessante a gente saber essa conversão. Tá? No caso, 0,05 gramas
Se você tiver que pesar isso, você vai usar qual balança? Analítica ou semi-analítica? Balança analítica. Por quê? 0,005 grama é algo muito leve. Tem que ser analítica. Toda vez que for 0, alguma coisa, vai usar a balança analítica. Tá bom? Agora, se for mais pesado, 5, alguma coisa, aí já pode usar a semi-analítica. Claro que sempre respeitando a capacidade mínima e máxima da balança. Como eu falei, é muito comum a gente utilizar para a medida de volume o ml. Mas se eventualmente, se você tiver que preparar um grande volume e você tiver que saber quantos ml vale 1 litro, ml para litro é só você dividir por 1000. Tá? E da mesma maneira que litro para ml é só você multiplicar por 1000. Tá? Sempre o contrário. Miligrama para grama, divide por 1000. Grama para miligrama, multiplica por 1000. ml para mililitro, que é ml, mililitro para litro, divide por 1000. Litro para mililitro é só multiplicar por 1000. Tá bom? Então, miligrama para grama, divide por 1000. Grama para miligrama, multiplica por 1000. Mililitro para litro, divide por 1000. Litro para mililitro, multiplica por 1000. Como eu falei, esses valores já vão estar na ordem de manipulação. Mas eu acho que é interessante, é importante vocês saberem essas conversões. Né? Vai que vocês querem fazer um concurso, né? É importante, né? Então, a gente vai ver agora, nos slides a seguir, algumas sugestões de formulações. Tá bom? A gente tem diferentes formulações para diferentes formas farmacêuticas. A gente tem aqui exemplo de manipulação de talco mentolado, as matérias-primas e a quantidade que eu vou pesar, os procedimentos. Agora uma fórmula para preparar recipiente para cápsula. Recipientes são as matérias-primas que não têm efeito terapêutico, mas que vão ser importantes. Para a cápsula, os recipientes vão ajudar a encher a cápsula, os recipientes vão ajudar a fazer com que a cápsula depois seja e o ativo, né, seja liberado no organismo, tá? Aqui, ó, por exemplo, nessa formulação aqui, repara, amido QSP para 100, amido QSP para 100%, né? Então, o que falta para chegar ao total? Nesse meu exemplo, eu quero preparar 100 gramas. Então, qual seria a quantidade de amido? Seria a quantidade, se ia somar a quantidade de cada matéria-prima, 100, que é a quantidade que eu quero preparar, 100 menos esse somatório, que deu 67,5 gramas. Tá ok? Mas como eu falei, na ordem de manipulação de vocês, já vão estar os valores. Tá? Mas saiba o que significa QSP. É importante. Né? Pode cair no concurso, as nossas questões. Né? Aí aqui a gente tem a técnica de preparo. Né? A gente sempre começa com asepsia do material, com álcool 70, tá? Aí depois você começa os procedimentos. Por fim, você vai armazenar, né, em embalagem adequada e rotular, tá bom? Sempre seguindo a regra determinada de rotulagem da RDC 67/2007, tá bom? Quando a gente prepara recipiente, uma coisa que a gente faz também é determinar sua densidade aparente. A densidade aparente é determinada experimentalmente utilizando uma proveta. Tá? Você enche o pó. Apesar de ser pó, a gente pega esse pó, enche, pega uma proveta, né, zera o peso da proveta, tira essa proveta, enche com um pó
que é dos recipientes, né, essa mistura de recipiente que você preparou, dá umas batidinhas até o pó assentar e você vai completando até chegar a 10 ml. Pesa essa proveta que tinha sido previamente tarada com pó, aí com isso você vai ter a massa, o peso que 10 ml do pó ocupa. Aí com isso você consegue determinar a densidade aparente, que é o peso que aquele pó ocupou 10 ml, então o peso dividido pelo volume, que é 10. Tá? Normalmente esses cálculos são feitos pelo farmacêutico, tá? Mas eventualmente a técnica pode ser solicitada a você. É só seguir os procedimentos, não tem erro não. E claro, naturalmente, qualquer dúvida perguntar ao farmacêutico. Exemplo aqui de preparar cápsulas de chá verde, tá? Então a gente quer preparar cápsulas de chá verde 100 mg. Lembra que eu falei? Qual é a quantidade de chá verde que eu vou preparar? Eu quero que cada cápsula tenha 100 mg. Então, se eu quero preparar 30 vezes 100 mg. Só que a minha balança, ela não dá em miligrama, a minha balança dá informação em grama. Então, eu tenho que saber quanto que 100 mg é para grama, é convertido em grama. Miligrama para grama se divide por 1000. 100 mg dividido por 1000 é igual a 0,1 ou 0,100 gramas. Então, cada cápsula vai ter 0,1 grama. Uma observação aqui que eu acho interessante. A unidade de medida grama é masculino, tá bom? Então, a gente sempre fala 1 grama. A gente nunca fala no feminino 2 gramas. Não. Tá? É sempre no masculino. Então, é 1 grama que você vai pesar, né? Um exemplo, tá? Vou pesar 1 grama. Vou pesar 1 grama. Tá errado. Grama feminino seria o vegetal, né? O mato, a planta. Grama, unidade de medida, é masculino. 1 grama, 2 gramas. Você ouviu alguém falar, vou pesar 2 gramas. A pessoa está equivocada. Pesar 2 gramas. O grama é sempre masculino, quando é unidade de medida. Tá bom? Recapitulando. Então, só rapidinho. Isso é importante, né? Você saber, você ter esse vocabulário. E isso pode ser um diferencial para você. O seu patrão, o farmacêutico, quem está ali te avaliando, de olho em você, vai ver. Se você está falando usando o português corretamente, você já é um profissional diferenciado. Ok? Grama, unidade de medida, é masculino. Não esquece. Isso é português, mas é um diferencial, né? Então, a gente quer fazer cápsulas de chá verde. Eu quero que cada cápsula tenha 100 mg. Ou seja, eu quero que cada cápsula tenha 0,1 grama de chá verde. Eu quero fazer 30 vezes 0,1. Tá? Só que é comum a gente colocar 5 a 10% a mais de peso. Tá? Então, se 30 vezes 0,1 é igual a 3 gramas, é comum, em vez de você pesar 3 exatamente, você pesar ele mais 5% ou 10, que seria 3,15 gramas. Tá? Então, essa seria a massa que seria pesar de chá verde. E de recipiente, se for necessário, se isso não ocupar toda a cápsula. Mas, como eu falei, não se preocupe que na ordem de manipulação esses cálculos já estarão prontos para você. Aí tem a técnica de preparo da cápsula. Aí você vai usar a encapsuladora. Depois só ver com calma. Aqui uma formulação de shampoo simples. Desculpe. Uma formulação de xarope simples. Xarope, basicamente, o xarope simples é o veículo, né? É o xarope simples, somente chamado de xarope base. Xarope, basicamente, é uma formulação de água e sacarose, que é o açúcar. Tá? Alta concentração de açúcar. Por isso que o xarope não deve ser usado por diabéticos. Aí você fazendo xarope base, tem a técnica aqui, fazendo xarope base, né, através dessa técnica, você, depois que tem o xarope base,
Depois que tem xarope base, você coloca, ou xarope simples, coloca o seu ativo. Tá bom? Aqui um exemplo de creme base, não iônico. Depois que você prepara seu creme base, seguindo a técnica descrita, você pode colocar o seu ativo. Então é comum a gente preparar bases, que a gente vai falar até no slide depois no slide mais para frente a gente vai falar sobre isso. É comum a gente preparar bases em grande quantidade, que a gente chama de estoque mínimo, que eu vou abordar mais para frente, e deixa guardado. Aí depois você pega uma quantidade X que você precisa e coloca o seu ativo. Tá? Nesse caso aí, você pegou um creme básico que você tinha feito, a quantidade que você queria, e misturou com o seu ativo. Nesse caso aí era um extrato de calêndula. Essas formulações que eu passei para vocês são alguns exemplos, mas a gente tem publicações da Anvisa que apresenta dezenas de exemplos de formulações. Então a gente tem o Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, temos o Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira e o Formulário Homeopático da Farmacopeia Brasileira. Então, esses formulários vão apresentar sugestões de fórmulas de preparações que a gente pode fazer na nossa farmácia. No caso aí seriam preparações oficinais, né? Que são preparações provenientes de formulários reconhecidos pela Anvisa. Tá ok? Nada impede de uma fórmula magistral, que é feita a partir de receita, ser parecida com um formulário desse. Nada impede. Mas, conceitualmente, fórmula magistral é que segue uma receita de um prescritor. Fórmula oficinal é que segue esse formulário. Tá? Esses formulários, né? Esses são alguns exemplos. Aí, nos slides a seguir, a gente tem os links que vocês podem baixar esses PDFs. A questão da estabilidade. A questão da estabilidade é importante. Tá? É importante a gente fazer a garantia que o nosso produto seja armazenado de forma adequada para manter seu prazo de validade. Tá? Então, são feitos controles de qualidade, né? E a gente garantir a estabilidade do nosso produto frente à luz, temperatura, umidade. Então, estabilidade da matéria-prima, produto acabado. Outra coisa que é importante, né, nos slides estão falando que as matérias-primas e a embalagem tem que ser compatível. Tem matéria-prima que é incompatível com outra, como tem matéria-prima às vezes que é incompatível com embalagem. Tá? Então, no slide a seguir, a gente tem exemplos de incompatibilidades de matéria-prima e os problemas que podem acontecer. Então, são misturas, combinações que a gente não deve utilizar. São exemplos, né? Então, com isso a gente encerra essa gravação, tá ok? Então, a gente tem as referências. Turma, então, obrigado pela atenção, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!